Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vou falar sobre o livro Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização obrigatória, de John Taylor Gatto. Este livro foi escrito em 1992, essa edição é de 2019, pela editora Quirion, ou Sedete, fiquei na dúvida. A tradução é de Leonardo Araújo e o autor fala aqui pra gente que após escrever este livro, ele escreveu outros 4, porém este é o preferido dele, porque ele faleceu em 2018. Este era o livro preferido dele porque com este livro ele conseguiu enxergar, ele conseguiu abrir os seus olhos para o dano que ele causava para obter o seu ganha-pão. E como ele obtinha o seu ganha-pão? Dando aulas. Então, neste livro a gente vai encontrar uma crítica ferrenha ao sistema de ensino compulsório ou obrigatório. Então, quem foi John Taylor Gatto? Ele nasceu em 1935 na Pensilvânia e antes dos seus 30 anos de idade ele trabalhava na área de publicidade, ganhava bem, trabalhava pouco, mas ele não estava se sentindo feliz totalmente. Então ele encontrou a solução para sua felicidade se tornando professor de ensino fundamental. Logo no começo da sua trajetória como professor, ele já percebeu que ele teria muita dificuldade, que não seria nada fácil, mas quando ele conseguiu ajudar uma aluna a ser promovida de sala para uma sala mais avançada, pois ela já estava capacitada, a gratidão dela fez com que ele tivesse certeza que ele estava no caminho certo. E aí ele trilhou esse caminho por 30 anos. No finalzinho desses 30 anos, ele foi premiado como professor do ano por 3 vezes na cidade de Nova York e ele foi premiado também como professor do ano no estado de Nova York. Quando você recebe uma premiação, o normal, é fazer um discurso de agradecimento. Todo mundo faz um discurso, mesmo que o mais básico, o mais simples possível. E ele não tinha a intenção de discursar. Então um aluno dele o convenceu a escrever um discurso, mas o que ele colocou para fora, tanto no papel como oralmente, verbalmente, no discurso da premiação, foi um descontentamento, uma desilusão com o sistema de ensino compulsório dos Estados Unidos. E veja bem, ele não está criticando as escolas públicas ou particulares. Ele está generalizando, porque ambas fazem parte do sistema de ensino compulsório. Ou seja, se você tem um filho, você tem a obrigação de colocá-lo na escola. Então, ele foi premiado. Esses discursos mexeram realmente com a cabeça de vários pais de alunos que depois escreveram para ele, contando que por conta desse discurso, ou desses discursos, porque nas outras premiações ele também discursou com o mesmo ponto de vista e teve uma grande influência em relação à tomada de atitude desses pais que tiraram seus filhos das escolas e passaram a ensiná-los em casa, seja assim contratando professores para dar aula para os seus filhos ou os próprios pais dando aula para eles. E por que ele critica o sistema de ensino compulsório? Porque ele diz aqui que o objetivo das escolas é produzir, através da aplicação de fórmulas, seres humanos formulares, cujo comportamento pode ser previsto e controlado. Além disso, ele diz também, pessoas bem escolarizadas são irrelevantes. Elas podem vender filmes e lâminas de barbear, organizar papeladas e falar ao telefone, sentar indiferentemente diante de uma luminosa tela de computador, mas como seres humanos são inúteis para os outros e para si mesmos. Bom, é bem pesado isso que ele diz aqui, e ele fala também que o objetivo das escolas é separar os filhos dos pais. Pode parecer absurdo, mas a partir do momento que você procura abrir a sua mente e pensar um pouco diferente, porque para nós é tão comum a escola, nós estamos acostumados a ela, mas se você para pensar um pouco fora da caixa, a gente consegue ver que ele tem razão, pode não ter 100% de razão, mas ele tem bastante razão aqui sim. Por exemplo, sobre o fato de afastar
as crianças dos pais, a gente pode até pensar, poxa, mas colocando os filhos na escola, além deles estarem aprendendo diversas matérias, diversas atividades, eles estão seguros e assim ambos os pais podem trabalhar fora e com isso dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. É normal pensar assim, acho que é até automático. No entanto, ele comenta aqui no livro sobre uma pesquisa que foi feita em 1990, onde constatou-se que a renda familiar, onde ambos os pais trabalhavam fora, isso em 1990, não era tão maior do que a renda familiar de uma família em 1910, onde somente o pai trabalhava fora. Então, nas palavras dele, com isso a gente consegue ver o que? Compra-se 2 funcionários pelo preço de 1. Então, para o sistema é vantajoso. Eles colocam diversas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, num local para serem orientadas e educadas por uma pessoa, cada sala, né? E com isso o sistema tem 2 funcionários trabalhando pelo preço de 1. Então é um ponto aí a se pensar que ele não está totalmente errado. Sobre também o que ele diz aqui, que pessoas bem escolarizadas são irrelevantes, como eu disse, esse livro foi escrito em 1992. Mas se a gente trouxer isso para a nossa atualidade, para 2022, por exemplo, quantas pessoas formadas, pós-graduadas, com mestrado, com doutorado, pós-doutorado, estão trabalhando, por exemplo, como Uber ou aqui mesmo no YouTube. Então ele também não está 100% errado sobre o que ele está dizendo, apesar de que é realmente uma forma bem dura a forma como ele fala aqui. Mas talvez seja uma maneira de fazer com que a gente consiga abrir nossos olhos e pensar um pouco fora da caixa. Ele não só faz críticas, como ele também faz sugestões de mudanças e de outras formas de se ensinar os nossos filhos, né? Então, apesar de eu achar que essas sugestões dele não são viáveis para todos, talvez pelo fato de como nós vivemos atualmente, né? A maioria em cidade grande, então o que ele sugere, eu particularmente não acho viável para todos, mas para uma parte da população sim é viável. Eu não vou expor aqui todas as sugestões, claro que o homeschooling é uma delas, mas eu não vou falar de todas para não dar tanto spoiler sobre o livro e para deixar aí o interesse na leitura. Mas eu acho que vale muito a pena, mesmo que você leia e não consiga concordar com o ponto de vista dele, porque, como ele diz aqui, ele lecionou por 30 anos e ele foi premiado por isso, então ele sabe do que ele está falando. Então a gente pode até pensar um pouco diferente ou totalmente diferente do que ele diz aqui. Não é o meu caso, eu até simpatizo bastante com o homeschooling, inclusive pesquisei sobre o tema antes de conhecer este livro, antes mesmo da pandemia, e o que eu encontrei foi uma dificuldade enorme para se usar o homeschooling aqui no Brasil, porque até então era proibido, você tinha que entrar na justiça para conseguir utilizar o homeschooling aqui. Mas acredito que com a pandemia isso mudou. Se não mudou 100%, deve ter melhorado bastante. E, inclusive, teve um caso aqui no Brasil de uma garota que passou no vestibular após ter estudado em casa e ela até então havia sido proibida de cursar a faculdade simplesmente por ela não ter cursado o ensino compulsório como os demais. Isso é realmente um absurdo, porque se ela passou no vestibular, ela demonstrou que ela estava capacitada para isso. E acredito eu que já tenha se resolvido essa situação, não fui buscar informação a respeito, mas esse caso que aconteceu aqui no Brasil e este livro faz sim a gente pensar um pouco fora da caixa, então eu recomendo para todo mundo. Se você já leu este livro e quiser deixar aqui a sua opinião, seja a favor ou contra a visão do John Taylor Gatto, fique à vontade, deixe aqui
nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!